Peço licença para vocês aí para fazer um áudio. Talvez fique um pouco longo, mas eu peço um pouquinho de paciência. E lógico, se quiserem ouvir, né, o áudio. É só para explicar sobre as dúvidas que o pessoal está tendo aí, que de repente eu posso até ajudar a sanar. Fiz um vídeo, sim, que nem o Renato colocou no grupo aí. Tô devendo esse vídeo pro Renato para colocar no, na live dele, certo? Agradeço imensamente o carinho do Renato, do pessoal do grupo aí, certo? Eu fico extremamente lisonjeado com, com o assunto do grupo, sabe? Porque esse assunto de aparelhos sempre é bom para todos. É bom para todo mundo tirar dúvida, é bom para mim como líder aí da Tectron em melhorar os produtos da Tectron. É bom para todos. Tem uma ideia que esse tipo de assunto é bom para todos, né? Vamos lá, com relação ao falante, eu expliquei no vídeo que eu falei pro Renato. O falante da Sanco ele era um falante muito bom. O falante da Sanco, sem dúvida, foi acho que um dos melhores falantes que a Tectron já vendeu no mercado, tá? Infelizmente, ele não veio mais. Eu não sei os que tem hoje no Mercado Livre, o que tem à venda, se eles são originais ou não, tá? Eu sei que a gente começou a comercializar esse falante aí, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2011, 2010, 2011. Nós conseguimos um lote, depois compramos mais um lote, só que infelizmente de repente o mercado sumiu, tá? A gente não conseguiu mais o falante, nós tentamos de tudo quanto é maneira e depois apareceu mais vendendo, outras empresas vendendo o falante da Sanco também. Mas o falante da Sanco muito bom de som. O valor ohmico dele era, se eu não me engano, de 4 ohms. Era um falantinho, parece que de 20 ou 30 watts, se eu não me engano, se não me falha a memória. Era um falantinho, que nem eu falei aqui agora há pouco, um dos melhores que a gente já vendeu, tá? A diferença do Sanco para os demais é a qualidade, é o formato do falante, o material que é utilizado no cone, certo? O valor ohmico dele, tudo isso influencia. E esses detalhes são um conjunto para se fazer um falante bom, tá? Então, o falante da Sanco naquele formato, no valor ohmico que ele tinha, certo? O tamanho do cone, amortecedor, a estrutura, a parte de ferro ali, a estrutura do falante, tudo aquilo proporcionou para que ele, para que fosse um dos falantes que se destacaram aí no nosso meio, né? Entendeu? O falante da Sanco não é de fabricação da Tectron, nunca foi, certo? Foi um falante que nós localizamos e começamos a comercializar. E infelizmente ele acabou no mercado. A gente até tentou a importação desse falante, mas sem sucesso, tá? E hoje em dia está muito difícil o alto-falante também. Por conta da pandemia, a gente está assim vasculhando e buscando melhores falantes. Nós da Tectron mesmo nós tínhamos o falante blindado que infelizmente também sumiu, muito bom, também sumiu do mercado, entendeu? Então a gente cada dia que passa a gente está em busca de um falante bom, de um falante que seja igual ou que supere, né, esse da Sanco, tá? Mas é muito difícil, tá, pessoal? É muito difícil. Mas ele tinha uma sonoridade espetacular, espetacular. A resposta de frequência dele com os demais era quase que perfeita, quase que ele demonstrava o que o aparelho emitia na parte do amplificador, ele demonstrava no cone do falante, entendeu? Então foi um falante excepcional, tá? Não que os outros não encartem, não que os outros falantes sejam bons, tá? Uma coisa que eu também falei no vídeo lá é que com relação ao falante, vai muito do gosto da pessoa, certo? A gente sabe que, por exemplo, a Tectron ela comercializa os alto-falantes que tem hoje, todos eles foram testados, todos eles emitem a frequência
exata do canto do pássaro, a frequência que é o canto do pássaro, o canto do curió, seja o canto do bicudo, seja o canto do picharro, do sabiá, dos outros pássaros, né? Eles emitem essa frequência, eles conseguem emitir, mas é claro que depende muito do amplificador, depende muito da gravação que é feita no cartão. Então, aí também existe um conjunto para a gente analisar, certo? Primeiro, começa pelo canto. O canto tem que ser de uma qualidade excelente, entendeu? A gente sempre bate nessa tecla. Extrair o canto de um CD original. A gente sabe, todo mundo sabe que o canto os cantos que tem hoje no YouTube, o pessoal extrai, os cantos que foram gravações, que foram montagem, o pessoal extrai, entendeu? Então isso, não vou falar para vocês que diminui a qualidade, mas não fica com uma qualidade boa, tá? Então o canto tem que ser de qualidade gravado no cartão correto, seja ele cartão, seja ele pendrive, de qualquer tipo de aparelho, tá? Não estou falando só da Tektron, entendeu? Tem que ser um canto de qualidade, certo? A parte de amplificação do aparelho, ela tem que transmitir toda essa frequência que é gravada no cartão, entendeu? Do canto do pássaro, certo? E depois, por final, o falante tem que transmitir também toda essa frequência, certo? Não adianta nada você ter um amplificador bom, um aparelho bom, um falante bom, e você pegou uma gravação, por exemplo, do YouTube. Não adianta. Não vai tentar, porque você achou, o pessoal achou, o rapaz achou que aquela gravação era excelente, e você puxou uma gravação do YouTube, sai com chiado, sai com voz de fundo, não fica uma qualidade boa, certo? Então, também tem que a gente prestar muita atenção nisso. Gravação boa, certo? Amplificador de qualidade, falante de qualidade. Nesses três itens aí, você está amparado num aparelho bom. Seja ele da Tektron, seja ele pássaro eletrônico, FM, qualquer outro tipo de aparelho, certo? Então, se o pessoal trabalhar dessa maneira, vai ter qualidade, vai conseguir encartar, certo? Com relação a MP3 e Wave, certo? A gravação em Wave é a gravação total de todas as frequências que existem, tanto as que a gente consegue ouvir, como as que a gente não consegue ouvir. O ouvido humano, ele consegue ouvir até uma determinada frequência. Acima daquilo, a gente não consegue ouvir. Mas o amplificador está emitindo, o falante está emitindo e, lógico, se a gravação foi feita correta, ela também está passando para esses outros dois itens, tá? Então, assim, Wave é a gravação original, é a gravação completa, todas as frequências, não é cortado nada. O MP3 é uma versão para compactação de áudio. Ela foi criada, ela surgiu para se compactar áudio, certo? Então, o que acontece? Foi criado o MP3 para se caber o maior número de músicas num espaço curto de memória. Então, qual que foi a intenção da criação do MP3? Pô, a criação do MP3 foi única e exclusivamente para você gravar um monte de música num espaço curto de memória para você sair caminhar ouvindo música, para você colocar no carro e ouvir bastante música num espaço curto de memória, certo? Como é que eles vão fazer essa compactação? Eles são cortados as frequências altas e as frequências baixas do canto do áudio, certo? Para quê? Porque essas frequências que o ouvido humano não consegue captar, elas são eliminadas e dessa maneira você consegue compactar o canto do pássaro, ou a música, um áudio qualquer, certo? Na questão do pássaro, isso, meu ponto de vista, estudo da Tektron, é prejudicial. Por quê? Porque você não está emitindo todas as frequências necessárias, certo? As frequências altas e baixas não estão sendo expostas para o pássaro. Aquelas frequências que o ouvido humano não consegue captar, elas não estão sendo expostas para o pássaro, certo? Então, a partir do momento que você cortou algum tipo de frequência ou algum tipo de áudio,
por exemplo, do canto ou de qualquer áudio, já passa a não ser interessante. Por quê? Porque como é que a gente vai, por exemplo, falando em canto de pássaro, como é que eu vou provar para você, o criador, que o aparelho emite toda a frequência correta, sendo que eu sei que se tiver compactado, ela tá cortando determinadas frequências, entendeu? A gente não consegue definir se essa frequência ela ajuda ou não o canto. A gente sabe que hoje em dia tem pássaros que foram encartados em MP3, entendeu? Tudo muito do conjunto. Que nem eu falei pro Renato no vídeo, que se Deus quiser, logo logo eu vou mandar para ele. É, vai muito do que? Do conjunto que você tem na mão. Ambiente, manejo com o pássaro, aparelho, em termos de aparelho, gravação, aparelho, amplificador e falante de qualidade, certo? O manejo que você tem com o pássaro é extremamente importante, o ambiente que você vai deixar ele. Então, tudo isso, todo esse conjunto leva ao sucesso, leva ao encarte, tá? Isso não é uma regra, porque a gente sabe que antigamente o pessoal encartava no vinil, certo? Só que a gente sabe que o áudio vinil, o áudio do vinil, ele é um áudio puro, certo? É o áudio analógico, não é o áudio digital que a gente ouve hoje em dia. Desde quando foi inventado lá a fita cassete, o CD, todas essas mídias, elas são áudio digital, certo? São código binário que era gravado na fita cassete, no CD, no cartão de memória, entendeu? O áudio analógico, que é a forma de onda perfeita, correta, lisa, sem degrau, é o do vinil, entendeu? Infelizmente o vinil ele simplesmente ele sumiu do mercado. Existe hoje, mas é uma facada, né? O reprodutor de vinil, entendeu? Antigamente tinha, e quem tem a Tektron, inclusive, antigamente fazia aparelhos de vinil, e hoje quem tem pede uma fortuna no aparelho, né? Porque praticamente foi extinto, né? Entendeu? Então eu acho que eu espero, desculpa o áudio longo, 12 minutos mais ou menos, desculpa Renato, desculpa aí pessoal, tá? Tenha um pouquinho de paciência, mas espero ter ajudado e ter sanado aí alguma questãozinha. Tá joia, pessoal? Desculpa o áudio longo aí. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.